Crônicas 20, 2, 3 e 4 fala de uma passagem que todos vocês conhecem, mas embora vocês conheçam a passagem, nós vamos tirar lições importantíssimas dessa passagem. E eu escolhi essa passagem cujo título é Aprendendo a Lidar com as Crises, porque como pastor eu tenho visto constantemente pessoas, famílias, homens, mulheres, crianças viverem suas crises, e são crises diversas, que a gente não vai especificar qual tipo de crise, mas todos nós passamos por crises. E é disso que eu quero tratar hoje. Eu quero fazer você aprender a saber lidar com essas crises, porque passar por crise não é fácil, mas ela é necessária. E a gente escolheu um texto baseado em 2 Crônicas 20, versículos 2, 3 e 4, que diz assim: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que estão em Hazazazon Tamar e em Gedir. Então Josafá temeu. A partir do momento que ele teme, ele tem uma crise, e pôs-se a buscar ao Senhor, e ele apregou jejum em todo o Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Pai, em Teu nome nós nos colocamos diante da Tua presença. Pedimos ao Deus que venha falar aos nossos corações no dia de hoje. Possamos sair daqui transformados pelo poder do Teu Espírito, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O texto ele é bem claro em afirmar que Josafá ele está prestes a enfrentar uma crise. Existe uma crise, porque ele recebe a notícia de que vem um grande exército em sua direção. E esse exército ele vem para destruir não somente ele, mas destruir todo o povo de Deus. E aí vem a instalação de uma crise. E aí a gente precisa entender o que é crise. Eu não posso falar com você para você saber lidar com as crises quando você não sabe o que é uma crise. A expressão crise provém da palavra grega que significa decisão. Crise é decisão. Eu tenho uma crise. Essa crise veio para me destruir? Não. Essa crise veio para que eu tome uma decisão. Deriva do verbo grego krino, que significa decidir. Ou seja, eu tenho uma crise e a palavra decisão, que é krino, diz assim: eu preciso decidir, eu preciso resolver esse problema na minha vida, que eu estou numa crise. Portanto, se a gente pensar assim, a crise ela não é ruim, a crise ela é boa. É igual a febre. Quem tem febre diz assim: estou com febre, isso é ruim? Não, a febre é boa, porque se você está doente e se você não tem febre, você morre, porque não existe um alerta. Porque a febre existe? Porque existe um alerta. Eu estou com febre, está dizendo assim: alguma coisa está errada. Se existe uma crise na minha vida, eu preciso decidir alguma coisa, eu preciso descobrir uma saída, um meio. A minha vida começa a mudar, a minha vida começa a ser transformada. Ficar na crise parado, sem poder fazer nada, isso é fora de cogitação. Eu não posso, por hipótese alguma, deixar de decidir. Tem uma crise, o que é que eu faço? Preciso decidir. E todas as vezes, escute isso que eu vou dizer em nome de Jesus, todas as vezes que você tem uma crise, um problema, uma situação difícil, você não decide, pode ter certeza que vai descambar num buraco lá depois, e você vai sucumbir. Vai dar problema pior do que a crise que você está. E vai ser uma crise por cima de crise.
porque você foi omisso. Tiago 4,17 diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Eu tenho uma crise, eu preciso sair da minha situação. Se eu não sair da minha situação, eu entro numa questão de pecado, um buraco atrás do outro. E quando é que a gente percebe que a nossa vida, numa decisão, a gente não faz nada, é omisso e passamos então a sucumbir? Quando é que a gente entende isso? A palavra do Senhor diz que Davi teve 3 filhos, teve outros, mas são os 3 da história que eu quero contar para você: Absalão, Amnon e Tamar. 2 homens e uma mulher. A casa de Davi era uma casa que não tinha decisão nenhuma por ele. As coisas iam acontecendo na casa dele, ele fazia o quê? Absolutamente nada. Cruzava os braços e ficava somente olhando. Aconteceu uma desgraça na casa de Davi. Amnon, filho de Davi, estuprou a sua irmã Tamar. E quando estupra, Davi sabe dessa história por Absalão, o outro filho de Davi. Absalão chega para Davi e diz: pai, Amnon estuprou Tamar. O que o senhor vai fazer? Foi o que Davi fez? Nada. E por ele não fazer nada, criou um rancor fortíssimo em Absalão. E Absalão disse: já que meu pai não faz nada, eu vou vingar a minha irmã Tamar e vou matar Amnon. O que foi que Absalão fez? Matou seu irmão Amnon. A morte de Amnon foi porque Davi não fez nada. Tem uma crise, tem um problema, soube da situação e ele não fez nada, cruzou os braços. Absalão mata Amnon e foge. Quando ele foge, ele vai para uma outra cidade e forma um exército para destruir o próprio pai. Ele agora é inimigo do pai. Absalão é inimigo do pai. Por que inimigo do pai? Porque o pai não fez absolutamente nada. Viu as coisas acontecendo, a casa sucumbindo e ele não fez nada. E ele monta um exército, ele diz: eu vou entrar na casa do meu pai e vou possuir as mulheres dele, vou fazer isso em cima do teto da casa, para que todo mundo veja, para desmoralizar o meu pai. Só que Davi tinha um fiel escudeiro, um capataz dele, que ele disse: não, ninguém vai tocar no rei. E aí esse homem se levanta e vai atrás de Absalão. Absalão tinha um cabelo grande, enorme, ele está a cavalo. E quando está a cavalo, ele passa por uma árvore, o cabelo dele fica enganchado na árvore, fica pendurado pelo cabelo. Sai o capataz de Davi, vai ao encontro e vê quem? Absalão, com o cabelo preso na árvore. Ele vai e mata o filho de Davi. Por que matou o filho de Davi? Porque Davi não fez nada. Omisso, calado, vendo as coisas acontecer. A crise foi instalada, ele não fez nada. O que acontece agora? Está lá o funeral de Absalão. Davi está olhando o filho dele na sepultura e começa a dizer: Absalão, meu filho, quem dera morrer por ti. Agora, depois dessa desgraça toda na casa, porque Davi foi omisso, aí agora você começa a chorar, vendo o corpo do seu filho. Tudo isso poderia ser evitado se Davi tomasse um posicionamento. Portanto, se você tem crise, se você tem problema, trate de resolver, porque a sua omissão vai causar uma desgraça no final. E não para por aí. Se nós formos analisar todos os homens que a Bíblia fala, que a Bíblia narra, a gente vê Jó. Jó teve crise, saúde debilitada, quase morre, problema na família, problema com a esposa, os amigos que diziam ser amigos abandonou, problema no casamento, instalado uma crise. Abraão e Sara tiveram crise? Sim. Estavam na terra deles, no conforto. De repente o Senhor disse: sai da tua terra e vai para a terra que eu te enviarei. Que terra é essa? Não sei, saia. Para onde? Não interessa, saia. Então ele está sem casa,
sem terra e indo para uma terra que ele não sabe onde está. Instalado uma crise. Elias, não Elias o diretor daqui de patrimônio, mas Elias da Bíblia. O Elias teve uma crise existencial. Acabou de matar os 400 profetas de Baal, entrou numa crise. Para onde ele foi? Para uma caverna. Foi se isolar com depressão. O apóstolo Paulo, a respeito da crise, ele diz em Hebreus 12, 1 e 2: portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grandes testemunhas, deixemos todo o embaraço, problema, e deixemos também o pecado que nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Ele está dizendo que tem um problema, uma situação difícil, inclusive o pecado que habita nele, mas ele não para, ele corre para a carreira que foi proposta, para o objetivo qual que ele foi chamado. Versículo 2 ele diz: olhando para Jesus, tem um problema, mas eu vou olhar para onde? Para a crise? Não. Olhando para Jesus, que ele é o autor e consumador da minha fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus Pai. Ou seja, Paulo disse assim: eu sei que nós temos embaraço, eu sei que nós enfrentamos o pecado, nós temos problema, mas nós precisamos ter paciência, porque temos um caminho na presença de Deus. E esse caminho na presença de Deus, nós sabemos que Deus vai cuidar de mim, de nós, porque Ele é o consumador da nossa fé. Porque Jesus suportou a cruz para que pudesse enfrentar esses problemas que se instalou, e nós estamos passando por ele, mas Jesus não nos desprezou, porque existe um valor eterno. Ele sentou à direita de Deus Pai para nos dar a vitória. Então nós vivemos padrões sociais que cada um de nós temos, que sem muito esforço nós podemos desenvolver crise. Pastor, como é que eu entro numa crise? Bom, você entra numa crise quando você vai fazer um concurso público que você não passa. Crise instalada. Outra crise dentro do casamento. Problema com o filho, problema com a esposa, instabilidade financeira. Você não é estável financeiramente, entra numa crise. Os filhos são desestabilizados, outra crise. Problemas conjugais, ninguém quer abrir mão de nada, cada um tem sua razão, outra crise. Você sai de casa, violência urbana, você sai e não sabe se volta, crise. E algumas dessas circunstâncias golpeiam com tanta violência que as pessoas perdem o equilíbrio, as pessoas ficam desequilibradas, as pessoas vão com esse desequilíbrio, vão machucando a própria família. Então nós passamos a viver crise. E essa crise que nós vivemos, nós precisamos aproveitar esse momento para a gente ter uma experiência de vida, a gente fazer reflexões, porque a minha vida e a sua são vidas que têm oscilações. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo. Uma hora a gente tem problema dentro de casa, outra hora tem problema fora. E quando a gente perde o equilíbrio, e quando esse equilíbrio é rompido, aí instaura uma crise. E a primeira coisa que nós, como cristãos, precisamos fazer é entender que pelo fato de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você não está isento das crises. Ah, pastor, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador, a crise vai aparecer? Não, vem crise para você também. Digo-vos isso porque tem a paz em mim. No mundo tereis aflições, vão ter crise, mas eu venci o mundo. Eclesiastes 9, versículo 2 e 3, ele diz: tudo sucede igualmente a todos. Opa! Então, aceitei Jesus, não estou imune não? A palavra do Senhor diz que não.